Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, uma que está escrita dentro de cada célula do nosso corpo. É como um manual de instruções com 3 bilhões de letras. Mas o que acontece quando esse manual, o nosso próprio código genético, tem um erro de digitação? É isso que vamos desvendar. Pois é, essa pergunta ela é fundamental para a nossa saúde. Na verdade, ela nos leva direto para o centro de uma batalha microscópica, uma luta constante pela sobrevivência que está rolando dentro da gente agora mesmo, a cada segundo. Ok, mas antes de falar dos erros, a gente precisa entender como o sistema funciona quando está tudo certinho, né? Como é que as nossas células sabem exatamente quais páginas desse manual genético gigantesco elas precisam ler? Então, o DNA não é um livro que se lê do começo ao fim. Pensa nele mais como uma biblioteca dinâmica. E essa capacidade de ligar e desligar os genes é absolutamente crucial. Porque, pensa bem, uma célula do fígado não precisa das mesmas instruções que um neurônio, certo? É essa regulação gênica que permite que cada célula se especialize e faça seu trabalho. E como isso acontece? Bem, aí entra a epigenética. São como post-its químicos que são colocados no nosso DNA. Eles não mudam o que está escrito, mas dizem para a célula o que lê. Um mecanismo interessante é a acetilação. Imagina que ela funciona como um clipe que deixa o DNA mais frouxo em uma certa parte, abrindo espaço para aquele gene ser lido. É uma camada de controle super inteligente sobre o nosso código genético. Tudo isso é um sistema super bem organizado. Mas e quando dá problema? O que acontece quando o próprio código, a base de tudo, é danificado? É aí que entram as mutações. Elas são basicamente isso, alterações permanentes no DNA. Pensa num erro de digitação mesmo, no nosso manual de instruções genético. Às vezes um errinho bobo não muda nada, mas em outros casos a troca de uma única letrinha pode ser catastrófica. E um exemplo clássico disso é a anemia falciforme. Olha só que impressionante. A sequência normal de DNA é CTC. Na mutação, ela vira CAC. Ou seja, um T é trocado por um A. Só isso. Uma única letra. Parece pouca coisa, né? Mas essa pequena mudança altera completamente a instrução que a célula vai ler. O resultado é um verdadeiro efeito dominó. Por causa daquela troca de letra, um aminoácido diferente é colocado na proteína da hemoglobina. E isso cria uma versão defeituosa dela, a hemoglobina S. E essa proteína alterada faz com que as nossas hemácias, que deveriam ser redondinhas e flexíveis, fiquem deformadas, com formato de foice. E aí, claro, as consequências disso são bem sérias. Essas células em formato de foice simplesmente não conseguem transportar oxigênio direito. Pior, elas podem entupir os vasos sanguíneos, causando dores terríveis, cansaço e um monte de outros problemas. E pensar que tudo isso começa com aquele único errinho de digitação no DNA. Mas calma, a história não é só tragédia. Felizmente, as nossas células têm verdadeiras equipes de reparo, quase heróicas, que ficam de patrulha o tempo todo para manter nosso DNA intacto. E a eficiência dessas equipes, olha, é espetacular. A gente está falando de corrigir 99,9% dos erros de DNA. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se existisse uma equipe de revisores que encontra e conserta cada errinho numa enciclopédia inteira, todos os dias, em cada uma das trilhões de células do nosso corpo. É uma precisão absurda. E o desafio é gigante, viu? Porque todo santo dia, em cada célula, umas 18 mil pecinhas do nosso DNA, as bases púricas, simplesmente se perdem por danos espontâneos. Ou seja, o nosso DNA está sendo atacado o tempo todo, tanto por coisas de dentro quanto de fora do nosso corpo. Um desses agressores externos que a gente conhece bem é a luz do Sol, a radiação ultravioleta. Ela pode causar um dano bem específico. Ela meio que solda duas bases de timina que estão uma do lado da outra. Isso cria uma distorção, uma espécie de calombo na dupla hélice do DNA que precisa ser consertado para ontem. Essa estrutura tem um nome: dímero de timina. Pensa nela como um obstáculo bem grande no meio da estrada do DNA. Ela atrapalha tudo. Impede que a célula consiga ler as instruções ou fazer cópias do DNA. Então, não tem jeito, ela precisa ser removida. É aí que entra em cena uma equipe de cirurgia microscópica sensacional. Primeiro, um complexo de enzimas encontra a distorção. Depois, outras enzimas vêm e cortam um pedaço com defeito. Aí, a DNA polimerase chega e constrói um pedaço novo, usando a outra fita como molde. E para fechar, a DNA ligase vem e cola tudo no lugar. O DNA fica novinho em folha. É um sistema incrível, né?
super eficiente. Mas e se essa máquina de reparo falhar? O que acontece? Então, vamos falar de uma proteína muito famosa, a P53. Ela tem até um apelido, o guardião do genoma. E faz jus ao nome, viu? Ela é um dos supressores de tumor mais importantes que a gente tem, funcionando como um verdadeiro segurança na porta da célula. O trabalho dela é o seguinte: se o dano no DNA de uma célula é tão grande que não dá mais para consertar, a P53 toma uma decisão drástica. Ela ativa a apoptose, que é a morte celular programada. Basicamente, ela manda a célula se autodestruir. É um sacrifício, mas é pelo bem maior do organismo. Isso impede que essa célula defeituosa se multiplique e espalhe os erros. É uma das nossas principais defesas contra o câncer. E aqui a gente consegue ver bem o que acontece quando essa rede de segurança falha em pontos diferentes. Se o problema é na P53, por exemplo, células com DNA danificado podem começar a se dividir sem controle. Agora, se a falha for no sistema que conserta o dano da luz UV, a pessoa desenvolve uma doença chamada xeroderma pigmentoso, ficando extremamente vulnerável ao sol. No fim das contas, a nossa saúde depende de um equilíbrio muito delicado. É uma queda de braço constante entre os danos que o nosso DNA sofre todos os dias e a capacidade incrível que as nossas células têm de consertar esses danos. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se o nosso DNA está o tempo todo sendo danificado e consertado, o que realmente nos define? É o código genético que a gente herdou ou essa capacidade fantástica de resiliência? Esse sistema que protege e corrige nosso código a todo momento? Fica aí a pergunta. Obrigado pela companhia e até a próxima.